Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 528. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é designer gráfico, editora de vídeo, podcaster, uma das apresentadoras lá no Plano Sequência, um podcast que a cada episódio investiga a filmografia de um grande diretor ou diretora do cinema. Temos aqui comigo Marina Menezes. Olá! Nossa, eu sempre fico chocada com essas introduções. Ser lisonjeiro. Obrigada, Rafa, pelo convite. Acho que vai ser um programa polêmico, talvez, militante. Será, mas... necessário com certeza, né? É necessário com certeza. E vai ser interessante porque a Marina, como é editora, já tá também por dentro de umas inteligencinhas artificiais aí na parte de edição, né, Mari? Vamos comentar mais sobre. Isso aí. É isso aí. Temos aqui também a participação do psicólogo, psicanalista, músico, apaixonado por neurociências e ciências em geral, doutor em psicologia, professor universitário desde 2016, co-host do podcast Perdidos na Paralaxe, Manel Messias. Porra! Foi Fred que passou. Gente, tudo mentira, tá, gente? Eu menti no meu currículo. Foi um bot que escreveu essa biografia. Foi uma inteligência artificial, tá errado no LinkedIn, é só porque o LinkedIn é um excelente aplicativo de paquera, né? Então... serve pra tudo, né? O Tinder é ótimo pra arrumar emprego e o LinkedIn pra pagar, então foi tipo isso, né? Mas eu fico muito grato pelo convite, cara, e é muito legal poder falar, eu adoro cinema, e falar e cinema e misturar, dar aquela misturada boa com as outras coisas aí que o Rafael já citou. Pois é. Dá aquela mistureba muito interessante aqui pra gente conversar e ter um bate-papo muito show sobre o tema. Pois é. Ô, Manel, mas não vou falar nada não, mas lá no site do Perdidos tem lá uma biografia sua, viu? Que fala muito mais coisa. Eu resumi ainda. Caramba, rapaz. Eu vou conversar com o meu chefe, Carlos Frederico, pra gente resolver esse problema aí. Muito bom. E pra fechar essa mesa aqui, temos aqui um músico, fotógrafo, diretor musical de teatro e podcaster, graduado em filosofia e mestre em sociologia, host, produtor e editor do podcast Perdidos na Paralaxe, o grande Fred Costa. Olha aí, eu quero dizer que eu estou emocionadíssimo e na minha carreira de podcaster, esse é o ápice. Então eu nunca estive tão perto da fama como eu estou agora. Tá passando a mão na face da fama, né? Assim, não é? Na face da fama. Tá chegando na cara dela. Muito bom. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Mais uma vez a gente tá fazendo aqui um crossover, né? Com o pessoal do Perdidos na Paralaxe e do Plano Sequência, né? E, cara, esse papo vai ser muito legal. E eu quis surfar um pouco nessa onda, entrar um pouco nessa onda, porque após 148 dias de paralisação, finalmente a greve dos roteiristas lá de Hollywood chegou ao fim no dia 27 de setembro de 2023. Porém, né? Apesar do sucesso das negociações com os roteiristas, os atores representados ali pela SAG-AFTRA, né, que é o sindicato ali, permanece em greve. Isso é uma greve que foi iniciada em julho. Nesse acordo com os roteiristas foi ali apontado o aumento de salários, o pagamento de residuais e a proteção contra o uso de inteligência artificial. E é aqui, justamente nesse ponto aqui, que é o objeto do nosso papo de hoje, a inteligência artificial no cinema. Por que ela foi fruto de greve? O que os atores e atrizes alegam? E como que a inteligência artificial já afeta ou afetará a indústria cinematográfica nos próximos anos? Esse é o papo que a gente vai ter aqui, tentar responder algumas coisas, questionar outras. Vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Para começar esse papo, eu acho que vale a pena só ressaltar que quando eu mencionei, né, no início do podcast o acordo que foi feito lá entre roteiristas e as produtoras e tudo mais, os estúdios e os roteiristas, né, sentaram à mesa e ficou ali acordado uma regulamentação quanto ao uso de inteligência artificial pelos estúdios. Ou seja, segundo o contrato que foi assinado ali, as produtoras devem informar aos roteiristas se os materiais fornecidos a eles foram gerados por IA ou se tem partes geradas por IA dentro daquele material.
Esse ponto era um ponto bem sensível ali que vinha sendo discutido, né, entre as partes, isso porque, como a gente teve uma rápida ascensão da inteligência artificial, sobretudo do ChatGPT e de outras tecnologias similares ali, os estúdios encontraram maneiras de tornar o processo de desenvolvimento e produção mais eficiente. E isso acabou chamando a atenção dos roteiristas, que acreditam que essa eficiência, tá, entre aspas aqui, seja uma ameaça a seus empregos. E segundo o que foi informado, inclusive ali por alguns veículos, né, dos Estados Unidos, esse foi um dos pontos finais ali e mais difíceis de serem debatidos, já que nem o sindicato nem os estúdios queriam ficar presos a um acordo desenhado em um cenário que pode mudar em poucos anos. E aí é daqui que eu acho que a gente pode partir, principalmente dessa inteligência artificial sendo utilizada na produção de roteiro, alteração de texto, criação de ideias, né? Certamente, quando a gente para pensar nisso, há um risco realmente para os empregos de roteirista, certo? Então, sobretudo nos próximos anos, quando a ferramenta deve dar um salto aí em termos de eficiência, eu queria saber o que vocês, como vocês veem isso, assim, como vocês veem o uso da inteligência artificial hoje como essa ferramenta de produção, né? Produção de texto, de roteiro, de ideias e tal. Isso já tá acontecendo, já tá sendo feito, mas ela segue evoluindo. Vocês acham que isso é uma coisa positiva, negativa? Como é que vocês veem essa introdução da inteligência artificial, principalmente nesse campo criativo, assim? Rafael, que eu pensei que a gente poderia dar só uma pitada aqui, de uma explicação do que é inteligência artificial, né? Porque eu acho que é um termo muito confuso. Legal. Só para dar uma introdução para quem tá ouvindo a gente, é que assim, inteligência artificial ele não é um termo coeso. Existem vários tipos de inteligência artificial, né? Então, a gente tem pelo menos 3 tipos. A Shallow, que é a que a gente usa, o ChatGPT, o famoso. A inteligência artificial Deep, que seria uma inteligência mais avançada, que a gente ainda não tem. E a inteligência artificial General, que é a geral. Que essa é aquela que a gente vê realmente em filme de ficção científica. Tá. Essa que seria capaz de substituir o ser humano, né? De fato. O que a gente tem hoje, os estudiosos da inteligência artificial chamam de inteligência do tipo Shallow, que é seria inteligência de superfície. Ela consegue executar um tipo de processo psicológico humano. Ela não consegue executar um processo psicológico complexo, ela não consegue ter uma função complexa. Ela não, por exemplo, ela é incapaz, por exemplo, de reproduzir criatividade, que é um processo psicológico complexo, né? Então ela não tem criatividade. O que o ChatGPT faz? O ChatGPT ele tem o que a gente chama de neurônio de entrada e um neurônio de saída. No neurônio de entrada ele capta a informação, no neurônio de saída ele sintetiza a informação e dá uma resposta. Qual é a grande questão dele? Por que o ChatGPT parece inteligente? Porque ele tem o Google como a grande fonte de pesquisa dele. E ele processa muito mais rápido do que a gente é capaz de compreender, um tipo de velocidade que nós, seres humanos, somos incapazes. Mas entre uma inteligência que é capaz de reproduzir e uma inteligência que é capaz de criar, tem um abismo. E aí isso esbarra diretamente no problema da arte. Eu vou pegar o exemplo, por exemplo, de um texto recente que o Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista, publicou na Folha. Em que ele diz que o ChatGPT, ele pouco difere de um algoritmo mais eficiente. Então, o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de coletar e sintetizar informações. Porém, na hora de criar informações, de usar a criatividade, ou seja, criar o novo, ele vai encontrar problemas. E a gente poderia dizer que criatividade é um processo psicológico, eu estou puxando sardinha pro meu lado, né? Como o Rafael falou no começo, eu sou psicólogo. Criatividade é um processo psicológico que depende de muitos outros. Por exemplo, depende de memória, depende de emoção, depende da sua capacidade de se afetar, que são os afetos, depende da sua capacidade de nomear suas afetações, que a gente chama de sentimento, depende da sua sensibilidade, depende da sua percepção. Ou seja, né, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é os tipos de inteligência artificial, né? A gente tem pelo menos 3 hoje, a profunda, a superficial e a geral, que 2 são teóricas, a profunda e a geral. Hoje a gente tem uma inteligência que a gente chama de inteligência artificial superficial. Acho que esse dá um pé de introdução para a gente continuar o debate, né? Ótimo, ótimo. Eu acho que até quando a gente para pensar num uso prático, por exemplo, quando a gente para pensar na inteligência artificial no uso dentro de softwares, por exemplo, hoje isso já acontece. Então, quando você está, por exemplo, aqui escrevendo um roteiro e você quer mudar o cenário de uma casa para uma fazenda, por exemplo, já existe dentro de ferramentas
próprias de quando você vai escrever o roteiro, você consegue ir lá e fazer a busca pela palavra casa e pede para substituir pela palavra fazenda, né? E isso já acontece. Você não precisa ir olhar o texto item por item e procurar a palavra casa e tal. Isso já é uma espécie de inteligência artificial, certo? Sim. Uhum. Eu acho, retomando a questão que o Rafa jogou no início, né? O que a gente acha sobre o uso da inteligência, eu acho que a gente está num ponto em que não há volta mais, né? É muito do que a gente consome, das atividades que a gente tem no nosso dia a dia já fazem uso da inteligência artificial, né, sem a gente nem saber, assim. Eu acho que o primeiro avanço, assim, de inteligência artificial que eu vi tomar conta das discussões, assim, que eu me lembre primeiro foi com essa onda de assistentes pessoais, né, que hoje em dia é uma coisa super corriqueira, todo mundo usa, né, seja no celular, ou numa Alexa, ou no computador, com a Cortana, né, que veio no Windows há muito tempo atrás. Depois veio aquela onda do deepfake, que já levou para um nível assustador, assim, a discussão, né, que a gente viu que é uma tecnologia que pode ser usada meio que para o mal também. E depois essa questão do chat GPT, que acaba ligando muito mais com essa questão do roteiro e da criação que a gente está falando aqui. Eu acho que as tecnologias, elas são inevitáveis, assim, o progresso ele vem e ele é avassalador mesmo, ele sai atropelando. Muitas vezes é uma coisa imparável. E a gente, enquanto humanidade, a gente passou por vários processos desse tipo, né? Desde o descobrimento da roda, da agronomia, da agricultura, até a Revolução Industrial. O progresso, ele vem. E eu acho que a tecnologia em si, enquanto a gente encara ela como uma ferramenta, tá tudo certo. Mas o que a gente vê que acaba acontecendo, que é um processo que está muito ligado ao capitalismo que a gente vive e tal, à ganância, ao mercado, ao dinheiro, é que essa ferramenta ela acaba deixando de ser uma ferramenta e acaba sendo um substituto da mão de obra humana, né? Uhum. E aí é uma conversa muito mais extensa. Por que teve que ter uma greve? Teve que paralisar mais de 100 dias com um mercado bilionário que está deixando de lucrar muito para poder abrir essa discussão. Porque tudo se resume a dinheiro no final das contas, né? Pelo menos no mercado do cinema. Então, a discussão acontece agora, mas provavelmente já estava rolando problema com os roteiristas há muito tempo, né? A gente vê pelos depoimentos. Então, as salas de roteiristas diminuíram drasticamente, que era uma forma de um roteirista ter um salário, de ter um pagamento fixo pelo menos a metade do ano. Uhum. Ele tinha um dinheiro garantido para sobreviver de um projeto a longo prazo. Isso foi reduzido a não vou contratar mais um roteirista, eu não vou ter uma sala de roteiristas e ter um roteirista dentro de um set de filmagem para acompanhar um filme durante 3, 4 meses. Não, eu vou pedir para ele escrever o argumento, vou pagar por esse argumento sem ele ter direito algum de royalties ou sei lá o quê. E aí eu vou pagar outra pessoa por demanda se eu precisar fazer uma alteração ou outra. E agora, né, fazer o uso da inteligência artificial para alterar esse roteiro a meu bel prazer. E a figura humana acaba sendo totalmente substituída em algumas situações, né? E é por isso que precisou dessa greve extensíssima, porque já está acontecendo. No final das contas, a gente olha assim, o mercado do cinema e pensa, para onde é que ele está indo? Está indo para onde é mais barato. Exatamente. O mercado, né, em si, assim, não só do cinema, mas principalmente o mercado que rola tanto dinheiro, e os produtores, eles são muito gananciosos nesse sentido, né, sempre querendo cortar custos a mais. Uma declaração que me chocou muito, assim, que foi algo muito elucidante, até na questão dos atores, por exemplo, é que durante as gravações da série do WandaVision, que deve ter acontecido no mínimo há uns 2 anos atrás, né? 2 ou 3 anos atrás, eles simplesmente reuniram os figurantes e falaram, gente, para nessa tela verde aqui e nós vamos fotografar vocês e fazer um modelo 3D de cada um. Então, eles ficaram lá 15, 20 minutos de costas, de lado, de perfil, de não sei o quê, e um robô captando a imagem deles, e simplesmente ninguém explicou para que era. Não foi feito um termo de consentimento dessa imagem 3D, mas tudo indica de que eles fizeram
a modelagem 3D de todos esses figurantes, e num projeto futuro eles vão usar esses bonecos ao invés de contratar figurantes para fazer as cenas de ação, para fazer o volume. Então, assim, é um absurdo, né? Pode criar um banco de dados, né? Assim, que você talvez em algum momento realmente não precise contratar uma pessoa. Gente, não é possível que figurante seja mais caro do que contratar alguém que vai fazer os caras exatamente. No 3D, né? Esse NFT aí. Mas se você olhar para coisa... Com as ferramentas de inteligência artificial, talvez esse processo esteja se barateando. Mas é aquilo que a gente já está vendo acontecer. A qualidade das produções está caindo muito, tanto na questão dos roteiros, quanto na questão da pós-produção, né? É um robô que está fazendo mais barato. Então, por enquanto, não está substituindo a mão de obra humana. Isso liga muito, isso que a Marina disse, liga muito ao que eu falei, assim. Veja, por mais que a gente tenha esse fetiche da tecnologia, há uma sensibilidade de perceber que essa mudança, essa retirada da mão de obra humana vai impactar na qualidade do produto final, da obra. Sim. É até estranho falar em produto final. Mas vai impactar na qualidade da obra, não sei por quanto tempo, mas assim, o que apontam as ideias gerais é que ser capaz de produzir uma inteligência artificial geral, uma que seja capaz de realmente substituir o ser humano, vai demorar muito. E o que tem acontecido? Nós temos nos deparados com obras que realmente têm uma qualidade muito, muito precária em relação, e um volume muito grande, né? Porque tem isso também, a partir do momento que você encurta o tempo de produção, você aumenta em volume e diminui qualidade, né? Eu assisti Mega Tubarão 2 esses dias. Como é, Fred? Eu assisti Mega Tubarão 2. Você escolheu passar por isso, né? É sobre isso. Mas é muito bizarro, porque nos anos longínquos do meu TCC, lá em 2016... não é tão longínquo assim, mas já faz um tempo, a gente estava estudando sobre cibernética e inteligência artificial. E eu lembro da gente discutir muito assim com o nosso orientador, né? E como a linguagem cibernética era uma linguagem muito mais prática, que a gente via uma possibilidade muito maior de estar sendo implementada do que a inteligência artificial, porque pelos teóricos que a gente lia, parecia uma coisa muito romântica a visão da inteligência artificial. Sim. E ver ela sendo implementada hoje em dia com nenhum romantismo, né? Claro que os primeiros teóricos que a gente lia falavam que ia haver essa conversa, né? Inteligência artificial, você fala, ela responde, ela aprende com a sua resposta e ela meio que vai criando um banco de dados ali, e em algum ponto ela vai tomar consciência e vai começar a criar sozinha, né? Mas é isso, o elemento humano é uma parte central, assim, muito importante. E aí, até lembrando aqui de uma coisa que o Rafa comentou na nossa apresentação, né? Eu, no meu mercado aqui de designer e de edição de vídeo, eu já faço muito uso da inteligência artificial. Mas Sim. É aquilo, a inteligência artificial está ao meu serviço, né? Então, às vezes, eu preciso de uma coisa rápida para apresentar uma ideia para um cliente, e às vezes ele está relutante em investir uma verba ali para fazer aquilo. Eu uso o recurso da inteligência artificial para fazer uma narração, para ter um voice-over ali no vídeo, para apresentar essa ideia para ele, mas eu deixo claro, isso aqui é uma inteligência artificial, a gente precisa contratar uma pessoa que vai fazer essa narração, que vai colocar intenção, vai colocar toda a intenção certa, o afeto, tudo que a gente está planejando aqui na voz. E funciona, assim, quando eu uso essa ferramenta porque o cliente muitas vezes tem problema em visualizar a ideia. Então, eu apresento aquilo para ele, mas sendo bem honesto, deixando muito claro que aquilo não é o meu trabalho, isso aqui é a ideia. A gente ainda vai desenvolver isso. E o cliente compra, visualiza e compra, entendeu? Então, eu estou usando essa ferramenta, eu não estou deixando a ferramenta tomar o meu lugar e me usar, né? Mas até quando, né? Eu sempre dou um exemplo em aula que é assim, você seria capaz de ouvir um podcast com a voz do Google? Não. Com a voz da Siri? Com a voz da Siri, com a voz da... Assim,
Porque a gente se preocupa muito com essa coisa do emissor, mas há a acessibilidade do receptor também. Sim. Óbvio que, assim, a indústria cultural, ela funciona massificando. Então, assim, de tanto pressionar, vai ter uma hora que o nosso cérebro vai se adaptar. Sim. Mas até esse processo de adaptação, a gente vai oferecer algumas resistências. É um processo natural. Tanto que você percebe, em alguma medida, quando, por exemplo, uma atuação ruim, você consegue qualificar entre um ator, entre uma atriz, entre uma boa atuação e uma má atuação. Agora, pense em algo que não passa por essa qualidade, ela vai ser uma atuação neutra. Isso vai impactar a percepção do receptor da informação. E até a nossa percepção em cima de pessoas reais é algo completamente subjetivo, né? Subjetiva, isso. Não tem como eu explicar, não, sei lá, meu santo não bateu, não fui com a cara da pessoa, ou não tô num dia bom, ou aquela arte não me tocou do mesmo jeito que tocou outra pessoa, né? É algo completamente subjetivo, assim. Mas, gente, tem uma coisa que eu acho que, assim, vocês estavam falando sobre essa parte de locução, por exemplo, ou atuação e tudo mais. E, por exemplo, hoje em dia, a gente já tem algumas ferramentas. Por exemplo, tem um site que se chama Eleven Labs, que você entra lá e você tem um crédito. Nossa, e tal. É monstruoso esse site. Então, ele tem uma parte de locução que quando você seleciona a voz da pessoa, você consegue mexer em alguns parâmetros da voz e você consegue dizer se você quer essa voz um pouco mais emotiva, um pouco mais flat, quer dizer, mais neutra, sem emitir tanta emoção. Se você quer ela com mais ar, né? Mais soprosa. Exato, com mais bizarro. pausas e tal. É bizarro, assim, a quantidade de parâmetro que você tem para você ir modulando aquela voz daquele jeito. E isso é uma das coisas que muitos locutores e tal estão preocupados, porque a pessoa hoje em dia, inclusive essa ferramenta, ela faz isso. Se você for lá e gravar um áudio seu de 2 minutos falando, ela faz uma análise da sua voz e ela replica a sua voz como uma voz de inteligência artificial. Daí é só você bater o texto e você vai se ouvir fazendo aquela locução. E a ferramenta, ela vai melhorando, né? De tempos em tempos ela vai melhorando. E aí que entra uma das coisas que eu ia perguntar também pra vocês, porque assim, eu achei muito interessante quando o Manel levantou a bola sobre a criatividade, porque eu acho que esse é o grande ponto pra gente olhar, principalmente quando a gente vai falar sobre obras artísticas e tudo mais, porque esse é o nosso diferencial pras máquinas, é a nossa criatividade. E aí quando a gente para pra pensar no ChatGPT, que tem essa lógica meio binária assim, é interessante da gente ver que mesmo sendo o uso de palavras, de textos e tal, ele vai calibrando ali, né, enfim, a ferramenta vai sendo calibrada a partir do momento que você vai dizendo para ela se ela acertou ou ela errou. Então, quando você vai lá e pede para ela, me escreve um episódio de Friends onde em algum momento vai ter uma menção a suicídio, entendeu? Aí ele vai escrever. Quando você chega lá e fala assim, troca isso, você já tá falando pra ele, essa parte aqui não funcionou, então você precisa melhorar e fazer outra coisa. Então é sempre assim, no erro e no acerto. E nisso tudo você vai calibrando. Então é possível de imaginar que daqui a algum tempo, quando eu pedir para o ChatGPT escrever um episódio de Friends mencionando suicídio no meio, não sei o que, tal, ele vai me entregar uma coisa muito próxima daquilo que eu considero ideal, porque ele está calibrando aquela ferramenta de acordo com o que o ser humano está dizendo para ele. Isso daqui é criativo ou isso daqui não é criativo. E aí tudo passa a ser um cálculo matemático quase. Mas aí isso eu acho que é assustador. Aí eu acho que dificilmente seria um roteiro brilhante, fora da curva, algo revolucionário, né? Sim. Eu acho que é isso, a gente está fadado a ter um catálogo gigantesco de coisas mais ou menos, ou medianos, água com açúcar, as produções de guerrilha mesmo, que vão produzir algo extraordinário fora da curva e totalmente autoral, assim. Além dessa coisa que você está falando da inteligência artificial fazer a locução também, outra coisa que eu acho que vai pegar muito pros dubladores, por exemplo, que é uma ferramenta que eu não vou negar que eu achei interessante e ao mesmo tempo assustadora, que é hoje em dia você já pode pegar o áudio de um filme que está uma animação que está dublada em inglês
e mandar a inteligência artificial usar aquele timbre de voz e fazer a dublagem em qualquer outro idioma. Pois é. Aí vai ficar aqueles ajustes para você acertar, né? Porque de um idioma para o outro você muda umas inflexões, o jeito de colocar a voz, uma piada ou outra que vai soar diferente, vai ter um timing diferente, mas já é uma possibilidade, né? E que vai tirar emprego de dubladores, né? Se você tem uma animação lá com o Aladdin dublado, sei lá, pelo... O gênio do Aladdin dublado pelo... Robbie Williams, e você tem a chance de colocar a voz dele em português, por que não? E aí começa, por que não? Eu pegar esse figurante e fazer um 3D dele e usar em todos os outros filmes que eu fizer daqui adiante, né? Fica nessa zona, assim. Gente, vocês vão assistir o novo filme do James Dean? Qual que é o de... Ah, é o novo... Vocês souberam disso? Sim, eu fiquei sabendo. Será que vai ser igual aquele comercial lá da Elis Regina? Da Elis Regina. Aquele deepfake. Esse é o exemplo máximo aqui do que a gente está pensando como inteligência artificial, né? A substituição humana do próprio ator. E não é deepfake trocando o rosto dele e deixando o corpo de outra pessoa. É uma pessoa sendo toda criada. Uhum. E no caso de James Dean é muito interessante porque ele não deixa as pegadas digitais, acho que o pessoal chama assim, né? Porque ele não é da época do Instagram e tal. Ele morreu há quase 70 anos, né? Ele só tem 3 filmes e algumas imagens de foto, de revista e tal. Então, o acervo que se tem de imagem dele para poder produzir nem é tão grande assim. E ainda assim vão produzir coisas dele e não vai ficar só nos filmes, né? Sim. Aparentemente vão criar jogos, toda uma questão. Isso que ele é um cara que conseguiu transcender, assim, o tempo dele, né? 70 anos, o cara é referência de hoje. É um fenômeno que já está acontecendo. A Madonna, há uns meses atrás, ficou muito ruim, foi para UTI, teve que adiar a turnê dela, e ela revisou todo o testamento e colocou uma cláusula que está terminantemente proibido fazer holograma com a imagem dela, ou qualquer tipo de 3D inteligência artificial. Então, assim, eu acho que já vai ter que ir para a área jurídica, esse tipo de coisa, né? Eu pensava que tu ia dizer que ela tinha sido substituída. Igual aquela vez, né? Mas já fizeram isso com o John Lennon, né? Com Paul McCartney. Né? Teve turnê só de holograma, né? Eu acho que é isso, assim. E é uma coisa complicada porque a gente está falando aqui de uma greve que acontece lá em Hollywood, que é o mercado do cinema mundial, né? Mas a gente tem que pensar também, por exemplo, no cenário nacional, né? Onde a questão do roteirista já é muito precarizada aqui, né? Aqui nem sei como está regulamentado esse tipo de coisa, tanto para roteirista quanto para atores e tal. Como é que vai se dar esse uso de inteligência artificial, que também tanto para roteiro quanto para atores. E uma coisa que a gente não comentou ainda, que acho que até na música, né, vai afetar, assim, para a questão dos compositores, por exemplo. Fred Mercury cantando forró é só o que tem, né? No Instagram, assim. Não, e hoje em dia você consegue dar os parâmetros lá para a inteligência artificial. Componha uma música épica com instrumentos de sopro para um trailer de ação. E ele cria lá, né? Esse problema, assim, é um problema muito complexo e pelo que a gente falou, eu conseguiria categorizar, assim, o problema em 3 níveis, assim, de imediato. Né? Você tem um nível econômico, o impacto disso na economia da indústria do cinema, você tem um nível jurídico, né? E você tem um nível da arte. Então, são 3 coisas que são muito indissociáveis, né? Se a gente quisesse ser bem didático, assim, qualquer aspecto que a gente mexer vai alterar os outros. Sim. Então, a gente vai ter concomitantemente impactos artísticos, impactos jurídicos e impactos econômicos, né? Sim. Isso que a Marina falou, isso é muito interessante porque, assim, a gente está falando, por enquanto, do centro do capitalismo. O impacto disso na periferia costuma ser muito mais avassalador. Então, se você pegar um mercado que não tem capacidade de se sustentar contra, por exemplo, os grandes filmes, como é o caso, por exemplo, da distribuição de filmes em salas de cinema no Brasil. Pô, a galera tem que fugir de estrear a filme. Eu lembro, o filme do Lázaro Ramos, cara, filmaço, Medida Provisória. Sim. Acho que vocês viram, é um filmaço.
e estreou junto mais ou menos no mesmo período que Animais Fantásticos, qualquer coisa aí. Aí, deve ter um filme da Marvel que tava rolando na mesma época também, né? Isso. E aí o Lázaro Ramos, ele deu algumas entrevistas, ele foi no Podpah, ele foi no Roda Viva, e o cara tava pedindo pra galera ir ao cinema ver o filme, porque senão corria o filme o risco do filme só se sustentar uma semana. Exato. Ou 15 dias na sala de cinema, porque é um filme que não tem fluxo, não gera dinheiro, ele vai ficar com pouquíssimas salas, né? E aí volta o debate da lei de cotas, assim. Ou seja, eu tô dando um exemplo disso porque a gente tá falando de uma indústria que já é precarizada, que é a indústria da periferia. Brasil, Chile, Argentina, África, né? E vamos mais longe, assim. A gente tá falando, né, da produção de cinema, que o Brasil tem uma produção vasta, assim, tem muita coisa sendo produzida, sim, mas muita coisa independente, né? Não com aqueles orçamentos incríveis, mas vamos pensar numa Rede Globo que produz capítulo de novela a toque de caixa. Eu já acho que o trabalho desses roteiristas deve ser super precário, porque são, sei lá, 800 episódios, uma novela fica no ar, sei lá, 6, 7, 8 meses, dependendo do sucesso. É um roteiro por dia e, de repente, você tem uma inteligência artificial que pode ir aprendendo ali com o passar dos meses, como funciona a novela, qual é a linguagem do ator, qual é o estilo e Se tal. eles souberem desse negócio dos figurantes, então, que você contou aqui, ixi, Maria. Então, assim, eu acho que a televisão, e a gente não pode ignorar isso, porque é muito cultural do Brasil, né? A questão da novela, das produções para a TV, que eu acredito que teve até uma denúncia há poucas semanas, dos roteiristas, inclusive, daquele especial de humor da Multishow, Vai Que Cola. Ah, sim. Que eles sofreram muitos abusos e humilhação por parte do elenco lá, os roteiristas, a equipe reclamando bastante, rolou uma denúncia pesada nesse sentido, assim. Então, a gente vê que na maior emissora do país, que exporta novela para o mundo inteiro, já tem esse tipo de denúncia. Imagina quando popularizar uma inteligência artificial da vida, né? Então, eu acho que é um tipo de coisa que já tem que estar sendo discutida aqui no Brasil também, né? Que a nossa arte já está sofrendo tanto para se manter de pé, assim. Mas esse lance que você estava falando, que vocês estavam falando antes, né, sobre o deepfake e do James Dean e tal, eu acho isso interessante e esse é um dos pontos, inclusive, pelo qual, inclusive, os atores ainda não entraram, né, num acordo, a greve deles ainda continua e tudo mais, porque esse é um ponto bem sensível, assim, deles discutirem. Inclusive, a gente até mencionou aqui, usar a voz do Robin Williams quando ele fez Aladdin e tal. O Robin Williams foi um pioneiro nisso, porque ele, por exemplo, blindou o uso da imagem dele, né, mesmo depois de morto. Então ele cedeu os direitos do seu nome, da sua imagem, a uma fundação filantrópica chamada Windfall, por 25 anos. E essa foi uma decisão pioneira, inclusive. Ele deixou claro que não haveria nenhum tipo de anúncio com a foto dele, holograma com o seu corpo, utilização da voz e tal. E aí ele já blindou isso. E na época, né, porque ele morreu já faz alguns anos e tal, e na época não estava ainda se falando sobre inteligência artificial, mas ele já via essa possibilidade dessa utilização. E ele já tinha tido uma experiência parecida com isso, porque ele entrou numa briga jurídica com a Disney quando a Disney começou a usar a voz que o Robin Williams fez, né, justamente pro gênio do Aladdin, e começou a usar a voz dele em outros produtos relacionados ao filme do Aladdin. E isso gerou um aborrecimento para ele sempre ali a e Disney, tal. Né? Sempre a Disney. E aí ele entrou com um processo, eles começaram a brigar ali e tudo mais, e isso acabou se resolvendo porque a Disney deu pra ele ali, como parte de pagamento, não sei o que e tal, um quadro original do Picasso que valia 1 milhão de euros e tal, e ele era um colecionador de arte, se deu por satisfeito e acabou ali. Depois a gente teve outros momentos dentro do cinema que chamaram a atenção, né? A gente teve quando o Paul Walker morreu em 2013, sim, e a gente viu em Velozes e
Furiosos 7, aquela mistura de inteligência artificial, computação gráfica, ajuda do irmão, né, do Paul Walker para fazer a cena final. Depois a gente teve também a própria Princesa Leia, né, em Star Wars, quando eles rejuvenesceram. A Rogue One teve um personagem inteiro no filme, né, que já estava falecido há uns 20 anos. Exato. Mas, além disso, ainda teve um filme de Star Wars que a Carrie Fisher já tinha morrido, eles estavam lançando a Ascensão Skywalker, e aí ficou aquela coisa de, como é que eles vão fazer, né, pra resolver e tal. E aí usaram alguma coisa de inteligência artificial, né? Mas a maioria de cena descartada. Então, assim, sempre houve essa discussão, porque o ator, ele tá trabalhando com a própria imagem ali e tal, e isso acaba sendo uma coisa meio, assim, muito discutível ali. Agora, tem um ponto que até a Marina falou sobre o convencimento a um cliente e tal, que isso já está sendo usado agora, que é você usar essas ferramentas para esse uso primário, um uso de convencimento. Então vamos lá, eu quero fazer um novo filme de Star Wars, e aí eu quero que em algum momento apareça a Princesa Leia dando um abraço no Luke. Eu consigo ir numa ferramenta de inteligência artificial e pedir para ele criar essa cena para mim. Depois eu posso ir lá e fazer alguns ajustes, troco o rosto de um, troco o rosto de outro. Ou seja, você começa a montar um storyboard já dentro da inteligência artificial. Eu inclusive vi um projeto esses dias que a pessoa tá montando quase que o storyboard inteiro dentro do Midjourney. Tá usando o Midjourney para fazer as cenas. Sim. Meu Deus. Assim, isso é legal de um certo ponto, porque você vê o negócio ali. Agora, você perde um pouco daquilo que a gente estava falando antes, que é essa fluidez, essa criatividade, assim, que, mas, né, Rafa, vai se esvaindo. Eu acho que é isso. Tudo no fim se resume a dinheiro, porque, tipo... um estudante de ilustração que está fazendo uma faculdade lá, não tem dinheiro para nada, é um estagiário que não vai ter a condição de pagar um ilustrador para fazer quadro a quadro, essa ferramenta é um adianto na vida dele. Agora, um estúdio milionário que pode pagar os melhores artistas do mundo para desenvolver um conceito único, é a mesma coisa. Às vezes um estudante de design, ele tem dinheiro para pagar $100 num software, ele vai lá, né, conseguir o software nos meios ilícitos ali na internet para ele poder aprender a ferramenta para estudar, porque não tem como competir com quem tem dinheiro para fazer as coisas, assim. Mas aí que tá, Mac, é aí que eu acho que mora um questionamento, que daí que nossos professores podem até ajudar a gente nisso, nesse pensamento, que é... A parte acadêmica. É exatamente isso, a parte acadêmica, porque esse estudante que tá lá aprendendo a desenhar, ou estudante de cinema que vai usar o Midjourney para fazer o storyboard, a grande questão é, será que depois, quando ele tiver os recursos, ou quando ele crescer e tal, ele vai atrás de um profissional, ou será que ele... valorizar, né? Ele vai valorizar isso, ou será que ele vai falar, lá atrás eu fiz com o Midjourney e vou continuar fazendo, porque é mais fácil. Eu acho que é uma questão de cultura, né? Assim, de educação. De educação. Ele vai atrás do profissional que entende de Midjourney melhor que ele. Mas eu acho que essa pergunta do Rafael, a gente pode até voltar um pouquinho e dar fazer uma leve inversão nela. Será que ele vai crescer? Né? Pois também. Porque esse é o problema. Porque se você pegar o Emmanuel Wallenstein, que é um economista estadunidense, o Wallenstein, ele aponta que provavelmente o mundo dos nossos filhos e netos será um mundo muito mais precarizado do que o nosso. Então eu acho que a gente chegou a uma certa altura do capitalismo tardio que tá na hora da gente parar de sonhar com um futuro cromado, né? Eu adoro essa expressão de cinema, né? Que é aquele futuro em que a tecnologia deu certo, né? Em que a tecnologia deixou a gente feliz e etc. Não me parece que dentro do capitalismo tardio, dentro desse mundo que a gente vive, esse futuro cromado ele seja mais viável. A gente tá tendo que lidar, eu acho que com futuros muito mais apocalípticos. Então, eu acho que é uma questão muito anterior a esse estudante que hoje tá usando o Midjourney, ele vai
conseguir crescer, né? É uma questão que eu acho que se coloca porque, de fato, o que acontece? Um dos efeitos da IA vai ser um aspecto de endogenia. Ou seja, se você pegar, por exemplo, os estudos do economista francês Thomas Piketty mostram que a gente não produz grandes fortunas, a gente herda. A gente não, né? Quem herda? Nós não herdamos porra nenhuma. 1% da população herda, né? 1% da população herda, né? Então, eu fico imaginando o efeito endogênico disso dentro da indústria do cinema. Ou seja, você não vai precisar de mais novos atores, serão profissões que perderam, de novos roteiristas, etc., serão profissões que no futuro se tornarão obsoletas estruturalmente. É porque, simplesmente, você não vai mais precisar que elas existam. E a história do capitalismo tardio é uma história que faz isso com o desenvolvimento da tecnologia. É impensável hoje você ser datilógrafo. Há 50 anos atrás, a datilografia era uma profissão extremamente requisitada. O sujeito que escrevia rápido. Hoje isso não faz sentido. Acho que o meu ponto, isso é uma preocupação que a gente deve ter enquanto sociedade, é o efeito disso de criar desempregados funcionais. Esse sujeito, ele não consegue emprego, não porque não tem emprego, mas simplesmente porque a profissão não existe mais. Não é porque está faltando vaga no mercado, é porque não precisa mais que a vaga exista. Né? Não, e ao passo que estão surgindo novas, entre aspas, profissões, as pessoas encaram como profissões, mas são bicos, né? São coisas totalmente informais. Mas ao mesmo tempo que a gente perde um monte de profissões incríveis, inclusive, e a parte da arte é a que mais sofre, né? Porque o conhecimento técnico ainda é muito valorizado, então pode deixar de existir o roteirista, mas vai ter o cara que entende do software de roteiro, por exemplo, né? Mas o artista, ele vai sendo deixado de lado. E ao mesmo passo a gente tem as pessoas que vão trabalhar com TikTok, fazendo live de NPC, que são coisas que eram impensáveis há 2, 3, 5 anos atrás, e que já tem gente tomando isso como profissão, né? Então, realmente, a velocidade com que as coisas andam é difícil de prever, mas eu acho que falta essa discussão que a gente está tendo aqui, essa conscientização do que a gente vai fazer com essas pessoas, com esses desempregados, né? O que vai acontecer com essas pessoas. Eu pelo menos sinto que a minha geração, por exemplo, eu sou milênio, fiz lá minha faculdade de artes, mas existia uma multidisciplinaridade muito grande, assim. Então, eu estudei design, mas a gente passa por um monte de coisa ali dentro da faculdade, então acaba que a gente aprende a editar um vídeo, existe esse interesse pela ilustração e tal, e a gente cria essas conexões com o ilustrador e com a pessoa que sabe montar um vídeo, que sabe fazer um design de produção e tal, e existe essa conversa. E aí claro que aprendi isso onde eu estudei, eu fui educada assim, que se eu tiver o dinheiro, eu vou lá e vou pagar um ilustrador, eu vou lá e vou pagar uma pessoa para desenhar uma cartela que eu vou animar num vídeo depois e tal. Eu tento sempre delegar essas funções que não são uma especialidade minha para pessoas que realmente estudaram e são boas naquilo, né? E eu acho que realmente isso está se perdendo com a facilidade da tecnologia. E aqui já pensando em outra coisa que eu acabei lembrando aqui da problemática da inteligência artificial, que foi algo que a Netflix tentou fazer de uma forma vergonhosa na última temporada do Black Mirror, que é a questão da privacidade, né? Que já vem sendo muito discutida com a questão do celular, né? Desses aplicativos que pedem permissão para usar seu microfone, sua câmera e tal. E ali eles extrapolam um pouco na série, né? Onde uma série é criada na Netflix, usando inteligência artificial, baseada no que acontece na vida pessoal do usuário, né? Então ele vive os eventos num dia, o celular está escutando, está captando tudo ali, e no outro dia já tem uma série expondo tudo que acontece na vida da pessoa, né? Eu acho que não vai ser de fato que vai acontecer isso, mas eu acho que a inteligência artificial implica também muito nessa perda da nossa privacidade, porque quanto mais eu uso essas ferramentas, mais ela vai saber sobre mim também. Que é isso, né? Eu estou alimentando um algoritmo. E até quando isso vai estar sendo usado a meu favor,
E quando isso vai passar a ser prejudicial para mim e ser usado, entre aspas, contra mim também, né? Mas vou te dizer que sobre esse episódio de Black Mirror, talvez uma inteligência artificial tivesse atuado melhor que a Salma Hayek nesse vídeo. É muito ruim, gente. Ela tá com uma puta má vontade de atuar. Não tava afim, não. É aquela história, né? Boleto pra pagar, dívida de jogo. Mas eu acho... Agiota, certeza. É um episódio muito infeliz, assim, porque a Netflix tentou ser irônica de um jeito péssimo, assim. Comentar aquilo que ela mesma faz, né? Só que ficou um episódio mal escrito, mal atuado. Mas eu acho que é o princípio de uma conversa interessante, assim. Sim. Porque a inteligência artificial é isso. A gente acha que está usando enquanto ferramenta, mas a gente está sendo usado também. Essas grandes corporações e conglomerados, a Disney, né, que usou lá o Robbie Williams, também está usando os nossos dados para criar. A gente viu isso no último filme dessa última leva aí de Star Wars, né, que o diretor estava levando a franquia para um lado, no episódio 8, e aí a partir de tudo que reclamaram, escreveram no Twitter e que alimentaram na internet, eles mudaram totalmente o roteiro e a história e coisa... Fez aquela fanfic, né? Fizeram uma fanfic lá onde a Rey namora com o Kylo Ren e ela é neta do Palpatine. Então... Ali é algo que uma IA escreveria, né, velho? Uma bagunça generalizada. Sim. E é uma coisa milionária, né? Gastaram milhões pra fazer aquilo. Então, se puder fazer a mesma coisa, só que mais barata, eles vão fazer. Deixa eu tentar juntar essas coisas até para questionar outra coisa aqui para vocês. A gente tá falando sobre essa questão dessa privacidade e tal, e aí o Manel levantou bem essa questão da endoginia e como a gente vai pensar sobre isso também. Ou seja, essa coisa saindo de dentro e meio que quase que não errando, né? Porque inclusive a criatividade passa por isso, passa pela vivência, passa pelos erros, passa por você tentar e não dá certo, você precisa adaptar e tal. Então tudo isso, a gente tem essa coisa muito fluida dentro do nosso DNA, dentro do que a gente faz. São milhares de anos, né, se adaptando ao ambiente e tudo mais. E aí eu queria fazer uma provocação pensando na exogenia. Se a gente pensar nisso, vocês que estão dentro da sala de aula conversando com essa garotada que está estudando e tal, vocês sentem também uma vontade deles de ir para fora, de entender o que tá fora, trazer o que tá de fora para dentro, sabe? Fazer meio que o processo inverso, não só para ficar pensando demais dentro da própria criação que de repente a inteligência artificial, ou enfim, essas ferramentas que facilitam isso vão trazer. Porque eu tô enquanto vocês estavam falando, só para ilustrar assim, uma imagem que eu tava pensando aqui, uma garota que tá na faculdade, e aí ela teve uma ideia para fazer um filme X lá, e aí ela vai no Midjourney e vai escrever lá, tipo, uma planície com fumaça e não sei o que, tal. O Midjourney vai dar isso para ela. Ela não precisa pegar o carro, ir no interior de Minas para ir ver, sabe, as montanhas, para ver como que a luz bate, não sei o que e tal. Ela não vai ter essa vivência porque o Midjourney vai cuspir isso para ela ali rapidamente. Mas ainda assim, essa vivência de ir até lá, sentir a dificuldade de chegar até o local, experiência, sentir né? a brisa, a luz, tudo isso é o que enriquece essa criatividade humana. Eu queria saber de vocês, nossos professores, se vocês sentem essa vontade de viver, né, o real desses jovens ou não. Se vocês já estão falando, chat GPT, lá, vem. Rafa, tu me perdeu na hora que tu disse sentir dificuldade de ir lá. O jovem não quer dificuldade. O jovem, no final das contas, bicho, ele é amigo de todo mundo, basta você ter um baseado. Olha, brincadeira. Não foi eu que disse, foi o Renan, tá? Do Choque de Cultura. Foi o chat GPT que falou. Foi o chat.
Cara, essa pergunta ela é muito boa, bicho. Assim, eu vou responder em 2 níveis, né? Assim, o que eu vejo e o que a gente sabe do ponto de vista do que a ciência tem a dizer sobre isso, né? O que eu vejo, sim, cara, é uma certa comodidade. A gente tem, né? Essas mudanças geracionais, elas impactam diretamente no nível de demanda de energia, de bioenergia necessária para você fazer uma atividade humana, né? Uhum. Então, se eu não preciso, por exemplo, levantar da minha cadeira para ir trocar o canal da TV na própria TV, se tem um controle remoto, para que eu vou fazer isso, né? Huawei. Tipo isso, aquela coisa do Huawei mesmo. Uhum. Então, isso é um ponto. O outro eu vou retomar aqui o problema do Platão, né? No mito da caverna. Uhum. Algumas gerações vão nascer nesse mundo. As próximas, elas não vão ter um mundo anterior para comparar. Essa comparação, ela é nossa, Rafa. Uhum. Essa comparação, ela é nossa do Entremundos, né? Bem Star Wars aqui. A gente tá no Entremundos, a gente tá num processo de transição. É muito provável que as gerações que não nasçam nessa transição, elas sequer sintam falta disso que você falou, entendeu? É verdade. Porque não dá pra sentir falta do que você nunca teve. Você não teve, é uma experiência... A não ser o Neymar que tem saudade do que não viveu. Não, tirando o Neymar, que é um filósofo, né, contemporâneo, existencialista, né, saudade do que não viveu. Sim. Foi mal, fui moleque, errei, né? Não vai... Ai, nossa, que inferno, gente. Né? Não vai ter essa... Tipo, a gente sente falta de uma experiência prévia. Então, assim, eu falei lá do processo de criatividade, mas tem outra coisa que impacta a atividade humana, que é a memória. Uhum. Então, assim, tem um psicólogo muito famoso. É uma grande parte da nossa humanidade, né? A gente tem vivido coisas. Isso. Tem um psicólogo muito famoso russo que eu acho legal. O nome dele é Vygotsky, né? Sim, meio difícil de pronunciar. Que ele fala uma coisa muito show, assim, o ser humano, ele tem 2 processos psicológicos, assim, extremamente importantes. A memória, para você lembrar do passado, e a criatividade, para você projetar o futuro. Uhum. E esses 2 processos, eles estão intimamente ligados. Então, quando a sua memória estiver amarrada à memória daquilo que existe, o futuro, em grande medida, será pautado naquilo que você experienciou. Então, assim... possibilidades, né? Nas possibilidades da sua memória. Quando essa geração já não tiver mais esse passado que você referenciou, o futuro que vem por aí é cyberpunk, é biopunk. Isso não é uma coisa... Por enquanto é ficção científica. Mas daqui a 50 anos não vai ser mais, entendeu? Há 100 anos atrás era o steampunk, né? Era o steampunk, essas coisas estão mudando. Eu vi recentemente a galera imprimir o neurônio, né? Tu viu que eu postei essa parada da impressão 3D? Então, a galera conseguiu imprimir neurônios em uma impressora 3D. Uhum. Então, assim... Gente, nanobot é uma coisa impensável pra mim, sabe? Eu fiquei viajando, cara. O futuro, ele tá ali ainda entre o cyberpunk e o biopunk, mas o futuro hoje, ele não é mais como era antigamente, assim. Nisso, o Renato Russo, ele tinha muita razão. Porque o futuro, ele depende muito das experiências que a gente tá tendo. Então, há 70 anos atrás, a gente achava que ia ter carro voador nos anos 2000. Hoje, a gente consegue embalar banana vaca, né? Não tem carro voador. Mas só que daqui a... Skates voadores, né? Cadê os skates do De Volta para o Futuro, né? Só que essa geração, elas vão projetar um futuro muito diferente daquilo que a gente é capaz de projetar hoje. Porque o futuro que a gente projeta hoje, ele é intimamente ligado às nossas experiências com o passado. Quando o passado dessa geração for o nosso presente, o futuro delas não vai ser mais o mesmo que a gente consegue projetar. Então, isso é uma parte da magia da juventude, né? Que é trazer algo totalmente novo. O novo sempre vem, né? Não tem jeito. E a gente que vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco dessa perspectiva do novo, né? Mas ao mesmo tempo é meio assustador, assim, a gente não saber o que esperar, né? Vai depender muito dessas próximas gerações aí. Eu sou um pouco pessimista. Eu ia te dizer que eu sou um pouco pessimista quanto a isso, assim. Mas eu não acho tem como não ser, né? Até quando a gente alia esse tipo de discussão com a discussão, por exemplo, do aquecimento global e todas as coisas horríveis que estão por vir. Mas, assim, agora, a gente conversando aqui, eu lembrei muito de um papo que a gente teve há uns meses atrás. Não vou saber quantos meses atrás, mas aqui no Cinemação a gente falou da representatividade das mulheres no cinema, verdade. Né? Que está muito ligado com essa discussão do capitalismo também, e todas essas questões de minoria, né? Desse lugar que precisa ser conquistado a duras penas. E a gente chegou numa conclusão
que eu acho que pode ser uma ideia, assim, para a gente lidar com a questão da inteligência artificial, que é, já que isso é inevitável, né, que essas tecnologias estão vindo, como a gente pode controlar e lidar com isso? E aí a gente conversando sobre a questão da mulher no cinema, né, que era a questão das políticas públicas, né? Já que você não vai dar o espaço para a mulher trabalhar de livre e espontânea vontade, vamos obrigá-los, né, com políticas públicas, por exemplo. Aí vocês citaram a cota de tela, por exemplo, né? Então, já que essas gerações que estão vindo não vão nem pensar numa arte que possa ser feita sem a tecnologia, talvez criar políticas públicas que vão nortear o uso dessa tecnologia, né? Que é o que eles estão fazendo lá. A Europa está fazendo, né? Com sindicato lá em Hollywood, por exemplo, que eles estão tendo que forçar essas diretrizes, né, para poder controlar de alguma forma. Do mesmo jeito, isso tem que estar sendo debatido aqui no Brasil, não só em relação à inteligência artificial, mas em várias outras questões em relação à arte, né? A gente já perdeu tanto nesse último governo aí, né, em relação aos direitos e aos incentivos. Então tem que ser uma coisa meio forçada mesmo, né? Como que a gente vai regulamentar o uso dessa inteligência artificial e até para criar isso que a gente estava falando de cultura, né? Para não deixar isso se perder. Então, não vamos criar uma geração que vai resolver tudo direto com uma inteligência artificial se você tem a condição de pagar um artista que vai produzir aquilo, né? Então, sou eu aqui tentando pensar de uma forma não tão pessimista de lidar com esse futuro que está vindo, né? Ô, Mário, tu me perdeu quando tu disse tem que pagar um artista. Essas duas palavras na mesma frase, né? Ela é complicada. Pagar e artista. Dinheiro e artista na mesma frase? Pesou. O clima ficou tenso, né? Eu vi a expressão do Fred, assim, fechando, né? O espírito dele indo embora, a alma dele esvaecendo pelo brilho no olhar sumindo. Eu sou meio, gente. Ele é meio fudido, né? Pois é, são discussões até que antigas, né? Se a gente parar para pensar, nesse capitalismo que a gente vive, esses problemas parece que são cíclicos, né? Sim, só vai mudando o nome. No final, a luta de classes está aí, né? Em alguma medida, a gente continua tendo um embate entre o... Para não deixar o homem explorar o homem, né? Tem uma coisa que eu acho também... Eu tenho muito esse olhar pessimista também em relação a essas coisas. Contigo, Rafael. Eu tô pensando nos ouvintes dessa conversa. Baixa astral. Mas tem uma coisa assim que às vezes me dá um sopro de esperança, principalmente quando eu paro pra pensar justamente nessa parte artística, assim. Veja se vocês acompanham esse pensamento, assim, que eu acho o seguinte: quando eu paro pra pensar, por exemplo, em momentos como, sei lá, quando o Brasil passou pela ditadura militar, né, entre 1964 e até 1985 e tal, um processo impactante, pesado, de restrição e censura, repressão, né, principalmente a manifestações culturais, artísticas e tudo mais. E aí, durante esse movimento, onde a gente vê essa repressão ou essa coisa, sabe, tentando encaixar a arte dentro de uma caixinha ali e tentar moldar ela, é nesse momento que o ser humano ele pulsa a criatividade, inclusive para falar. Então a gente teve naquele momento, tipo, o surgimento do tropicalismo, né, com Caetano, Gil, Gal Costa, o teatro também, o teatro de resistência, o cinema novo. A gente teve vários movimentos assim de resistência a isso. Quando eu paro para pensar que a inteligência artificial, por mais que ela faça esse cálculo matemático e tente encaixar, o roteiro bom é o que vai trazer esse tipo de conflito, não sei o que, então ela tá tentando colocar esse olhar artístico dentro de uma caixinha. Eu acho que às vezes dentro desse movimento pode ser que o ser humano por natureza fale assim, não, calma aí que agora eu preciso ter esse meu pulsar criativo aqui para trazer outros movimentos e outras coisas que combatam um pouco isso, entendeu? Então não sei se de repente o processo artístico pode ser um caminho para a gente realmente olhar para todo esse movimento de inteligência artificial por um outro
viés, assim. Eu entendo e eu acho muito relevante quando a gente vê essas ferramentas sendo utilizadas para agregar justamente a essa criação criativa mesmo ali, né? Então, a gente usar, tipo, Midjourney para fazer um storyboard, não sei o quê, ou de repente, sabe, tentar pegar referências para pensar em cenas e tudo mais, mas usar só o Midjourney ou só o ChatGPT para criar uma obra por inteiro, ela vai ser isso, ela vai ser flat, vai ser muito difícil dela surpreender. Então, não sei, eu tenho pelo menos esse sopro, sabe, de esperança de que assim, dentro de uma ditadura da inteligência artificial, a gente possa ter novos movimentos, novos tropicalismos, novos teatros de resistência, sabe, assim. Mas é que eu acho que a ditadura da inteligência artificial, ela é muito mais sutil, né, do que uma... Sutil. Essas gerações que vêm aí, elas nem percebem a presença, né? É tudo muito mais normalizado. E aí eu não sei como que os próximos artistas que vão vir, que vão se formar já com essa presença inerente, assim, da inteligência artificial, como é que eles vão lidar com isso, assim? Se vai ser de forma rebelde ou de forma normalizada. Sei. Pô, as duas coisas, os dois. A arte caminha sempre nos dois sentidos. Né? O Fred falou que acha que vai ter resistência. O Fred falou aqui, ó. Então nós vamos colocar na conta dele. Se não tiver... Vai ter. Tá garantido. Pode tem que publicar esse paper aí, defendendo essa ideia. Não, mas na verdade, gente, isso na história da arte é isso, né? É aquilo que tá nos ditames e aquilo que tá contra ele. Né? E sempre vai ser esse embate, e até que tudo seja cooptado pelo neoliberalismo. Ai, que ódio. Onde tem poder, tem resistência, né, cara? Então, assim, de fato, isso que o Fred disse, a história da arte é uma história que mostra que, sim, a arte mainstream, ela nunca consegue engolir a arte periférica e a arte marginal, porque parece que há alguma coisa que seja da natureza cultural humana de resistir a esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu vou usar o exemplo do Nick Bostrom, né? Nick Bostrom é hoje um dos grandes pensadores da inteligência artificial, né? É o cara lá que propôs que a gente vivia um filósofo que propôs que a gente vive na simulação de computador, né? Ele tem a teoria do paperclip problem, né? Já viu isso, Fred? Que se você pede para uma inteligência artificial geral criar clipes de papel e essa inteligência artificial deduzir que a maior fonte de carbono são os próprios seres humanos. Então ela vai tentar criar clipes de papel a partir da biomassa humana. Ou seja, ela vai extinguir a espécie humana, né? Tentando criar clipes de papel. É o problema da coerência, né? Assim, o quão coerente pode ser uma inteligência artificial. É o paradoxo. O paradoxo da coerência, exatamente. Aí, por outro lado, do outro lado, eu acho que a gente não vai se deixar virar clipe de papel. A gente vai aparecer um John Connor aí, não necessariamente vai quebrar o pau e a gente vai continuar resistindo. Esse exemplo pitoresco, ele também serve para arte. É muito provável que seja da nossa... vão haver os John Connors da arte, né? Assim, a galera não vai simplesmente deixar IA passar por cima. Por mais que sim, eu concordo com a Marina, que assim, o tipo de ideologia que a gente vive é muito mais sutil, ela é muito mais velada, né? Subjetiva, né? Do que, por exemplo, uma ideologia do Estado autoritário de direito, do Estado autoritário, né? Contra o Estado democrático de direito, que alguém vem dar uma cacetada na tua cabeça. A ideologia hoje, ela não vai te bater de porrete, ela vai te convencer de que o que você está fazendo não é o melhor caminho possível. Por outro lado, ainda com esse soft power extremamente rebuscado que a gente vive hoje, com essas guerras culturais, essas guerras híbridas, vou até fazer um jabá, né? Nem sei se pode, mas pode, lá no Perdidos, a gente gravou um episódio sobre as novelas religiosas da Record, como elemento forte dessas guerras híbridas, né? Assim, a galera tá divulgando religião a partir da arte da novela religiosa, né? Então, assim, é muito mais soft power, tem um soft power muito forte aí.
mas a gente resiste. Parece ser da natureza cultural humana oferecer resistência, porque me parece que seja um processo quase que físico-cultural. Se você me empurrar, o meu corpo necessariamente vai te empurrar de volta. Pensando em retrocesso, assim, até quando a arte estava no seu auge, do primor técnico e até de aceitação social e de incentivo monetário, assim, sei lá, iluminismo, artes clássicas, sempre o movimento seguinte é um movimento de revolta mesmo e de ressignificação total daquilo, né? A gente viu isso no cinema, a gente viu isso nas artes clássicas e tal, então até quando a coisa tá tudo muito bem, fluindo bem, sempre chegam as ovelhas negras, né, E ainda bem que elas chegam, né? Pra deturpar tudo e mudar o rumo das coisas. Se você pegar, por exemplo, a Antiguidade Clássica, a gente sempre pensa muito assim, Platão, Aristóteles, né? Aquela coisa. Mas tinha o Diógenes, o cara andava nu, se masturbava na praça pública, né? Então, ou seja, essa força de resistir a essa asepsia da vida, ela é muito antiga, né? Você pensa no mundo grego, mundo clássico, você pensa naquela coisa polida, do platonismo. Não, tinha um maluco que morava num barril e não era o Chaves, e se masturbava em praça pública, né? É um filósofo chamado Diógenes, o pai do cinismo, né? Quinismo. Ou seja, então, você pensa na Idade Média, todo mundo religioso, sei o quê. Não, as mulheres lá resistindo e sendo queimadas. O Ricardo Ginsburg escreve o Queijo e os Vermes, que mostra um sujeito que é o Menóquio, que não era religioso, que foi morto pela Igreja Católica porque defendia que Cristo era diferente, né? Então, assim, não me parece que... eu vou usar aquela expressão meio militante, assim, meio bobo, mas eu acho que vai ter luta. É possível que a gente perda, né? Mas vai ter luta. Isso que eu penso, assim, o pessimismo tá nesse sentido, que a resistência vai existir, a arte, ela vai criar esses caminhos, mas a que preço, né? É sempre muito caro. É sempre muito caro. Não, eu tenho certeza que eu seria um belíssimo clipe de papel. Lustroso, né? Vai prender muitas resmas de papel. Terminaria igual o Joseph Clive, né? Terminou sua vida como um belo peso de papel. Mas não, ele é Carlos Frederico, né? Nossa, gente. Eu acho que quando a gente para, inclusive, para pensar nesse momento, né, que a gente tá vendo toda essa discussão ganhar forma e, né, por exemplo, agora em Hollywood a gente não sabe exatamente os termos que foram colocados porque é aquilo, a discussão entre os executivos e os roteiristas é que não dá para fazer uma coisa muito fechada porque a tecnologia ela tá evoluindo, então não adianta eles falarem alguma coisa nesse momento que vai mudar daqui a algum tempo. A questão dos atores ela é mais sensível assim, né, porque, por exemplo, a gente pode ter um movimento até dentro disso que vocês estavam falando, dessa coisa sutil e tal, da influência, né, da própria tecnologia pra com a gente mesmo, que, por exemplo, vai ter um movimento de atores que vão querer sim continuar que eles apareçam em filme, que mantenha seu legado, que utilizem sua voz, porque é uma maneira dele continuar produzindo arte e tal, e de repente, vou deixar pro meu filho aqui, meu filho que vai ter que dar autorização pra usar minha imagem ou não, e pronto, entendeu? E vai ter aqueles atores, como o próprio Robin Williams, que vai falar, cara, não, eu sou isso, eu sou único, quero ser lembrado pelo que eu fiz. Eu contribuí com o que eu tinha pra contribuir. Dentro da minha inteligência, dentro da minha genialidade, é isso daqui, pronto. E é mais do que suficiente, né? O cara teve essa passagem aqui pela Terra, entregou o que ele entregou em vida, assim, contribuiu pra história, pra arte, do jeito que ele fez, e o capitalismo quer continuar espremendo essa laranja, né? Mas tem um quê também, assim, vocês não acham que tem um pouco de um quê, assim, de quase nostalgia, assim, também? Tipo, vamos lá no James Dean. Tipo, cara, tem tantos outros atores bons aí, sabe? A gente reassiste o filme que reassiste, já passou James Dean. Legal, os caras querem fazer reviver o James Dean, querem, sei lá, daqui a pouco vão estar revivendo outros atores que, né, naquela época, de repente a família tá querendo vender a imagem do avô, do bisavô, que, sabe, foi muito famoso em época tal, quer vender aquela imagem pra fazer uma grana e tal. Ok,
ok, mas, sabe, assim, às vezes você perde um pouco do espaço, né? Tipo, tem outras pessoas talentosas. Então a gente vai eternizar uma imagem, uma voz, e vai ter espaço para outras coisas novas, sabe? Por isso que eu acho que essa geração nova que tá vindo, a galera que tá se formando e tal, vai ter que ter um trabalho forte nesse sentido de educação mesmo, né? Deles entenderem como que a ferramenta funciona e entender inclusive um pouco dos valores, né? Valores artísticos, valores, enfim, de produção e tudo mais. A gente já tá tendo uma crise séria nesse sentido, assim, já há quase uma década, assim, que a gente vê esse movimento muito grande de franquia e reboot. Então, assim, muita coisa sendo reciclada, tanto em nome da nostalgia quanto em nome da bilheteria. E eu acho que é um reflexo dessa crise dos roteiristas também, da precarização do trabalho, assim. Então, cara, não vou contratar um roteirista que está com uma ideia original e ter que pagar um royalty para ele, ter que contratar esse cara, que eu já sou dona da franquia aqui do Homem-Aranha e eu posso fazer uma continuação, assim, e só contratar um badeco aqui para ficar reescrevendo uma cena ou outra que eu precisar, né? É bem cruel, assim, e é uma coisa que a gente não comentou, que é um dos pontos principais da greve, que tem até a ligação com a inteligência artificial, que é a questão dos residuais, né? Que foi algo que foi acordado na última greve, que se eu não me engano foi nos anos 80, né? Mas para você ver que foi uma coisa acordada lá atrás que não existia, então existe o patrimônio artístico, intelectual ali, o ator ele emprestou a atuação dele, a voz dele para um trabalho e ele tem que ser pago toda vez que essa obra for reproduzida, né? Tanto na televisão quanto no cinema, porque é o trabalho dele sendo exposto ali de novo e alguém está lucrando em cima disso, então ele precisa receber esse residual. E olha como demorou para essa discussão ser retomada, assim, só que agora com a tecnologia evoluindo do jeito que está com os streamings, por exemplo, essa conversa teve que ser retomada, porque a gente paga residual se for exibir na televisão ou no cinema, ou se eu for fazer um home video. Agora com streaming isso não foi pensado há 30, 40 anos atrás, né? E aí tem muito roteirista que não tá ganhando um centavo, que escreveu uma série há 10 anos atrás, um roteirista de Friends, por exemplo, que não ganha um centavo com as milhões de reproduções da série numa plataforma de streaming, assim. E que está acontecendo com o recurso da inteligência artificial, que às vezes resgata algo que estava esquecido ali no catálogo e joga lá em cima com o algoritmo. E as pessoas que trabalharam nesse projeto não vão receber um centavo com isso, né? Você sabe que eu fico imaginando, a gente está falando do uso da inteligência artificial para utilização, assim, dessa parte artística e tal, e eu fico imaginando que daqui a pouco, tipo, o próprio executivo do estúdio vai ter lá um software que ele vai colocar uns parâmetros do que ele acha bom, e daí ele só vai, tipo, digitalizar os roteiros, vai pegar os roteiros, subir tudo num banco, e aí a própria inteligência artificial já vai separando, falando, isso daqui é genial, isso daqui é mediano, isso daqui é bom, isso daqui merece uma franquia. Aí o emprego do curador também já foi, né? Já foi. O editor do livro que lê cada página para ver o que vai ser publicado. Você pode ter certeza que vai ter um parâmetro lá, só um checkbox, assim, só para você apertar nele, que vai ser assim, novo Velozes e Furiosos. Aí você dá um check e já... Ele já vai separar, cara, porque olha... E os parâmetros vão ser sempre aqueles que... o que é que vai dar mais dinheiro? Os parâmetros são cifrões, assim, vai ter de 1 a 5 cifrões. Nada que o Michael Bay já não faça, né, gente? Assim. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né? Depois desse papo animador, feliz, lá em cima, a gente energia, ó, lá em cima. Né?
a gente tem que trazer pra vocês alguma dica que vale a pena, né, durante a semana. Você quer começar, Fred? O que você trouxe de bom aí pra gente? Eu trouxe uma dica sensacional, misturando várias coisas que a gente começou aqui hoje, eu fiquei pensando, por que o Robin Williams teve essa sacada há tanto tempo? Porque ele gravou O Homem Bicentenário. Caralho, eu ia falando, veio apitando o Homem Bicentenário. Vai ser uma locomotiva, ele vai dar o Homem Bicentenário. Vem aí. E é um filmaço de 99, baseado nas obras de Asimov. Asimov, eu sou muito fã, é um cara que era um escritor, né, tal, de ficção científica. Tá, inclusive, a série Fundação, né, dele, né, tá rolando a série, inclusive, né, na TV e tal. E, cara, era um cara que previu muito do que tá acontecendo hoje, né? E é um cara que eu tenho certeza que ele lidaria muito melhor com essa questão da inteligência artificial do que muitos de nós, assim. Ô Fred, mas só pra quem não conhece, dá só uma sinopse, assim, do que fala o filme, só pra galera já entender mais ou menos. Sim, cara, ele é um robô doméstico, né? Que uma família compra numa loja e ele vai percorrendo várias gerações de família, né? Uhum. E ele vai passando por uma transformação que eu acho que não posso falar mais do que isso. Sim. Mas vai tendo toda essa relação entre um processo de humanização, digamos assim, né? Do robô que vai ganhando, adquirindo e aprendendo, né? Emoções humanas, sensações, vai se reconstruindo literalmente em prol disso. É uma forma bem lúdica de representar aquilo que a gente conversou aqui, aquilo que está acontecendo no cinema, e eu espero que realmente um dia eu compre um robô e ele vire ser humano. Muito bom, muito bom. Manel, e você? O que você trouxe de bom pra gente? Depois que você falou do negócio da impressão do neurônio, impressora 3D, eu já joguei no Google, abri uma matéria aqui, já deixei separada porque eu quero ler, porque eu falei... Eu não tinha visto isso. Eu quero vídeos na minha mesa agora. Eu fiquei em choque com isso. É viagem, né, cara? Você imaginar que a gente vai... Bom, imprimir um neurônio e que a tecnologia, ela não tem essência, né, bicho? A tecnologia depende do uso, ela é uma ferramenta, né? Então, do mesmo jeito que a ideia de acelerar uma partícula a ponto de romper um núcleo, né? Fundir um núcleo, a ideia era produzir energia limpa e a galera fez uma bomba. Então, assim, né? Tecnologia não tem essência, ela tem uso, ela tem utilidade, ela tem uso, né? Ela é uma ferramenta. Então, a impressão do neurônio, espero que sirva para tratar muitas patologias, muitas neuropatias, tá? Muitas doenças e tal, mas também vai ter os seus outros usos, né? Uso militar. Certamente. Mas vamos lá pra minha dica. Eu vou deixar um anime, cara, chamado Cyberpunk. Ah, legal. Tá na Netflix. Já emendando aqui a sinopse, né? Que é um futuro distópico, né? Um futuro cyberpunk em que a galera começa a trocar partes do corpo por tecnologia, né? Virando ciborgues e tal. E aí, quem tem mais grana consegue melhor tecnologia, quem tem menos grana consegue uma tecnologia. Isso também é um mundo em que a qualidade do seu emprego depende do quanto você consegue se sofisticar tecnologicamente. Que para mim, isso é a principal crítica do Cyberpunk. Então, se você tem muito dinheiro, você vai lá e compra um implante, o cyberimplante, em que você vai ter um bom desempenho em um determinado emprego. Se você não tem tanto dinheiro, você não tem acesso a esse cyberimplante. Mas tem uma coisa que eu acho que é a grande sacada. Quem for assistir, eu não vou explicar muito o que é, para você ter o prazer de ver. Conceito de cyberpsicose. O conceito de cyberpsicose em Cyberpunk, para mim, é a melhor coisa daquela animação, que é por cima. Quanto mais tecnologia você consome, você vai enlouquecendo. É um vírus. É um problema que a tecnologia causa no próprio sistema nervoso. O sistema nervoso humano não suporta. E aí, não vou dar mais spoiler, mas eu acho que eu tô sentindo isso já. Eu tô com um espaço aqui na minha Mari, tem um nome pra isso, sinto muito, chama burnout. Não, brincadeira. Olha o diagnóstico online aqui, ó. Brincadeira, diagnóstico selvagem, né? Selvagem, é brincadeira, viu, gente? Não se dá diagnóstico online, não é TikTok aqui, nós somos sérios, né? Só que não. Esse anime é baseado no jogo, que é aquele todo bugado. Eu amo o jogo, gente. Tá. Mas tem o Keanu Reeves, tá?
Cara, eu comprei no PS5, quer dizer, eu comprei no PS4, não consegui jogar. Eu disse, não, agora eu tenho um PS5, eu vou jogar Cyberpunk. Aí eu fui tentar jogar, bicho, tá bugado ainda. Quer dizer que tu tentou melhorar a tua tecnologia? Eu tentei melhorar a minha tecnologia, botei no PS5. Tá vendo? E o jogo teve uma fase que eu atirava no vilão e o vilão não morria. Aí eu me emputeci e desisti de jogar de novo. Não! Eu joguei no PC, foi tranquilo. A gente atira nos vilões e eles não morrem. Esse é o capitalismo. É isso. Eles se multiplicam. Eles se multiplicam. Caraca. Não, e vocês estavam falando de Cyberpunk, vocês viram o óculos Facebook, né? Ele tá um passo pra criar uns olhos que filmam, Sim. né? Google Glass do futuro. Né? Que é um episódio bom de Black Mirror. Exatamente. Que é muito louco, né? É. Muitas consequências catastróficas, inclusive. Exatamente. É isso, Manel. Anime, então, Cyberpunk? Cyberpunk. Animaço. Muito bom, muito bom. Mari, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Gente, eu vou indicar uma coisa meio obscura aqui, que eu conheço pouca gente que assistiu essa série. Eu vou indicar duas coisas, na verdade, que não são recentes, mas como eu vejo que pouca gente conhece, eu acho legal trazer para vocês. Tem uma série sueca de 2012 que chama Real Humans. Tem um nome todo estranho, sueco, mas aqui no Brasil chegou com esse título, Real Humans. Ela só tem 2 temporadas, ela foi cancelada, mas a premissa é super interessante, assim, é um futuro não tão distante, onde a inteligência artificial e os robôs, eles já são completamente integrados na sociedade, né, mas com aquela lógica óbvia de que eles são escravizados pelos humanos, né, então tem diferentes tipos de robôs e eles executam diferentes tipos de funções, mas a série acompanha a história de uma robô doméstica, né, que agora eu não lembro o nome dela, mas ela é comprada lá por uma família de bem, né? E aí mostra a dinâmica dela nessa casa e tal, e os desdobramentos, e essa tomada de consciência desses robôs, a forma como a série conseguiu desenvolver essa sociedade, essa dinâmica das diferentes classes sociais, tanto entre os robôs quanto entre os seres humanos, assim, é muito bem feita. Eu acho a série... Tem umas coisas de ação, assim, que são bem hollywoodianas, assim, bem água com açúcar, mas eu acho que esse universo que eles conseguem desenvolver ali é muito complexo e eles vão para umas áreas que eu não vejo outras produções nesse sentido, assim, explorando. Então, tem um dos filhos da família lá, que ele é um pré-adolescente, ele faz parte, já tem uma nova identidade, não é nem identidade de gênero. Nesse mundo já existe uma nova categoria de pessoas, assim, que elas não são nem homoafetivas, nem hétero, nem assexuais. Elas só conseguem se apaixonar e se relacionar com robôs. Caraca. De tão integrado tá a sociedade do robô. Chama fetiche estranho. Assim, mas a série tem esse filho mais novo ali da família, que é uma pessoa que só consegue se apaixonar por robôs, e aí ele se apaixona, óbvio, pela robô doméstica que eles compram e tal. Então tem todas essas camadas e complexidades dessa sociedade que eles desenvolvem. É uma série curta, assim, só tem 2 temporadas, mas é um alívio, assim, ver uma coisa que é produzida fora dos Estados Unidos, uma série sueca, bem interessante, e não faz tanto uso, assim, de CGI. Os efeitos que eles usam são práticos, assim, super bem feito. E mais pra frente, assim, na segunda temporada, eles já vão entrar em outra discussão com clone, e bem nessa pegada que a gente discutiu hoje da questão da humanidade, né? O que diferencia uma inteligência artificial do ser humano, essa linha tênue, né? Quando deixa de ser uma máquina e passa a ser um ser, uma nova forma de vida, né? Então é isso, é Real Humans, a série sueca de 2012, vocês acham aí na grande locadora mundial, né? Sim. Eu não conheço nenhum streaming que tem essa série, mas tem uma pegada interessante, diferente das outras séries que tem nesse sentido. E aí eu queria indicar também um episódio de podcast, porque eu, particularmente, amo a primeira temporada de Westworld. Eu acho que o roteiro conseguiu, de uma forma brilhante,
discutir isso que a gente falou da questão da memória, né? O que faz eu ser um ser humano e um robô que tem memória, que sofre, que lembra de todo o abuso que ele sofreu dentro daquele parque, de todo o estupro, da separação de um filho. Não é só porque ele é resetado no final do dia que ele não tem a memória ali. Então, acho que a série ela consegue desenvolver bem essa retórica e tem um episódio de podcast que, para mim, pelo menos na época de todos os episódios que eu ouvi sobre a série, foi o melhor até hoje, que é o episódio do SciCast, lá da plataforma Deviante. É o SciCast 199, sobre a primeira temporada de Westworld, que eles vão dissecar toda a primeira temporada muito pelo viés científico e filosófico. Então, eu acho esse episódio assim, maravilhoso. Quem tem interesse de se aprofundar nessas discussões, tanto pelo olhar científico do que é possível acontecer de fato ali na nossa vida, espelhada ali com a série, tanto com as questões filosóficas, né? A gente teve a nossa bancada acadêmica aqui hoje, né, dos universitários. Eu acho que é legal a gente variar um pouco, né, dos podcasts de só achismo, gostei, não gostei, nota 10, nota 0, e tentar ver por esse olhar também um pouco mais científico, filosófico, que é o que propõe a série. Então, sim, minha indicação, uma série muito antiga, um episódio de podcast muito antigo também, mas... Muito bom. Eu tô achando que eu vou ser aqui a resistência, porque ó, a gente foi de Homem Bicentenário, Cyberpunk, Real Humans e Westworld. Tudo se amarrando no final. Não, e aí eu vou trazer um negócio que não tem nada a ver com isso, apesar de estar no streaming, que é um reality show que eu tenho assistido, que é um reality show chamado Sozinhos. Olha aí que maravilha. E é basicamente um reality show onde 10 participantes são largados em algum lugar pouco usual assim na face da Terra. Então vão para Antártida ou sei lá, vão para uma floresta e tal. Eles são largados lá e eles têm que sobreviver. E quem ficar mais tempo vivendo lá ganha, é isso. E eles ficam completamente sozinhos. Eu fiquei com muito medo de como é que perde. Eu fiquei muito preocupado, bicho. O único que sobreviveu, eu fiquei esperando. Pra perder, tem que morrer. Jogos Vorazes aqui. Não, eles vão desistindo, né? Eles vão desistindo ao longo do programa, eles vão desistindo. Então eles vão até o limite deles, eles têm um acordo, eles passam tem uma equipe médica que vai visitar eles periodicamente pra ver como é que eles estão e tal. Mas assim, eles levam algumas coisas, eles podem levar algumas coisas, então tem gente que leva arco e flecha, tem um outro que leva um serrote, então leva assim, tipo, pouquíssimos equipamentos, uma mochila, e aí eles são deixados lá. E fica... Eu levaria uma cafeteira, hein? Uma cafeteira, faz aquele café italiano. Eu levaria uma toalha, cara. Alguém que não tá com essa toalha na mochila tá ferrado. Gente, eu assisti 500 temporadas de Largados e Pelados. Você tem que levar uma pederneira pra fazer fogo. Pederneira. Claro, mas dá pra fazer fogo com a toalha. É verdade. Aí é no Guia do Mochileiro da Galáxia. Isso, é a toalha do Guia do Mochileiro. E essa série, o que eu acho legal dela é que, assim, eles mesmos têm que ficar se filmando, né? Então eles usam uma GoPro, às vezes na cabeça ou no peito, e aí eles têm uma outra câmera que fica num tripé, que eles também andam com ela e posicionam ela, conversam e tal. E o que é legal é que no começo, você vai vendo o começo, essa galera lá, tudo empolgada, pô, vou construir meu abrigo, vou caçar, vou não sei o quê. No quarto dia eu tô sem comer, tá difícil, eu não consigo fazer cocô, sabe assim? Uma bela metáfora pra vida, né? Exato. Exatamente. Eu acho essa série muito legal. Ela tá na Netflix, né? Já tem aí 10 temporadas e tal. Eu só assisti as últimas agora, nem assisti todas. Mas eu acho isso, assim, eu até comentei isso durante o podcast, da importância. E eu tô numa fase agora, eu gosto de sair pra correr, né? E eu gosto de fazer isso, de sair pra correr, porque eu saio e fico observando as montanhas, o céu. Eu sou assim, entendeu? Então eu fico nessas, e daí quando eu vejo essas coisas de inteligência artificial, eu vejo, gente, vamos nos reconectar com a natureza.
Deixar tudo pra trás, viver do que a natureza dá, né? Então assim, fico com essa vontade, mas assim, querem ver, eu acho que é legal, inclusive, porque você vai vendo técnicas diferentes ali, tem um que acende fogo com a pederneira, tem outro que acende de outra maneira, girando um pauzinho lá em cima de outro negócio. Você vê que eu não sei nem termos técnicos, eu só assisto pelo entretenimento, né? Fiquei com medo. Girando um pauzinho com outro negócio. Meu Deus, o que tem nessa série? Cada um faz pouco pode, olha. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 528, batemos esse papo sensacional aqui sobre inteligência artificial, cinema. Cara, eu tô saindo desse podcast assim, empolgado, porque eu gostei dessa conversa, eu acho que isso vai aguçar os nossos ouvintes, e eu só tenho que agradecer. Então, Fred, queria começar com você agradecendo sua presença aqui com a gente, e deixa aí convites para quem quiser ouvir vocês lá no Perdidos, acompanhar seus trabalhos também, suas redes sociais, como é que faz? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui pelo convite, essa parceria novamente aí com Perdidos. Nas redes sociais, gente, você me conta como Fred_Costa no Instagram ou no Twitter, uma coisa assim. Eu também sou fotógrafo, posso usar ou não inteligência artificial nas suas fotos, se você preferir. Você nunca saberá. Apagar alguma coisinha lá do fundo, né? É claro. É isso. Mas vou fazer aqui o jabá do Perdidos na Paralaxe, podcast que atravessa filosofia com cultura pop e vice-versa. Estamos aí chegando no episódio 91, 92, não lembro direito. Sempre falando aí de cultura pop, filmes, séries, livros, atualidades, dando nosso... Besteira. Besteira. A besteira é a minha parte, né? A gente tá sempre aí conversando sobre essas coisas com um toque filosófico, com um toque gastando o que a gente achou que estudou na graduação. Esse diploma tinha que servir para alguma coisa. Para alguma coisa, nem que seja um podcast. E é isso, convido a todos para conhecer o Perdido na Paralaxe. A gente está no Instagram, Twitter e em todas as plataformas de podcast. É possível que você goste. E é isso. É só possível, não é assim garantido, né? Existe uma boa probabilidade. Muito bom, muito bom. Obrigado, Fred, novamente. Manel, também muito obrigado pela sua participação aqui. Foi incrível, adoramos. Fred já passou aí os contatos, né, do Perdidos, mas fala os seus contatos, né? Eu que agradeço, cara. Foi um papo muito massa. Eu acho mesmo que a gente que faz podcast independente tem que fazer esses crossovers. Um tem que divulgar o outro, porque é a maneira que a gente tem de, né, as próprias plataformas estão financiando seus próprios podcasts, então eles obviamente divulgam muito mais os dele, né? O algoritmo faz isso, e a gente precisa encontrar formas de resistir, né? Já que o papo foi esse também, e uma delas é esses crossovers. Então, você me acha lá no Perdidos também, né? Especialmente quando se trata de ciência, psicologia e nerdices em geral, que é mais a minha praia. E também me acha como @Manuel Messias. Eu não tenho Twitter, não sou capaz de opinar, né, sobre Twitter. Não tenho, né? Eu me abstive, eu não tenho forças para encarar o Twitter, mas eu tô lá no Instagram, e você consegue ver. Também passo o dia reclamando da vida adulta, e dando informações aleatórias sobre coisas que ninguém quer saber. Exatamente. Né? É isso, basicamente o meu Instagram é isso. Perfeito. Assim, Manel, sem querer te desanimar, mas você basicamente está usando o Instagram como um Twitter. Pois é, cara, eu já pensei nisso, né? Exatamente, é um paradoxo, né, cara? É um paradoxo. Você foge do Twitter, mas o Twitter não foge de você, né? É como se tu fizesse o Instagram de Midjourney e aparece o Twitter. Exatamente. Inteligência artificial é foda, né?
Tem que acabar com a inteligência artificial. Tem que acabar, é isso aí. Muito bom, muito obrigado. Má, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. A Má já é conhecida dos ouvintes há muito tempo, né, Má? Deixa também o convite. Chega que eu abro a geladeira. É, isso aí. Sem pedir licença. Mas eu que agradeço. Nossa, sempre me chamando aqui com um elenco assim chiquérrimo. Não é? Cabeças pensantes, com direito à consulta aos universitários, né? Muito chique. Gente, tô lá no Plano de Sequência, né? Uma vez por mês a gente solta um programa diferente, não prometo datas, né? Porque às vezes rolam uns atrasos aí. Mas esse mês de setembro, a gente soltou um programa sobre o Brian De Palma, que era um diretor que a galera tava pedindo já há muito tempo. E às vezes acontece isso, né? A gente lançou, antes do De Palma, a gente lançou o Tarkovsky, e aí a gente foi resgatar umas mensagens que a gente recebeu dos ouvintes, e tinha um cara, nossa, até que enfim vocês fizeram Tarkovsky, aí a mensagem anterior era tipo de 2019, assim, ele pedindo Tarkovsky. E ele ficou firme lá, e no dia que o Tarkovsky veio, ele agradeceu. Esse é um esperançoso. Nossa, achei isso incrível, que tem gente que não desiste de nós. Viu como dá pra ter esperança no futuro? Gente, não sejam pessimistas. Se a gente lançou o Tarkovsky, tudo é possível. Mas é isso, esse ano ainda vai vir uns programas bem legais, assim, a gente tem, esse mês agora, a gente vai gravar sobre o Kurosawa, vai ter Clint Eastwood esse ano também, então vem muita pedrada aí, fiquem ligados lá no Instagram e no Twitter do Plano Sequência, que é @PlanoSecCast. E eu, infelizmente, estou no Twitter, né? Não estou muito ativa, não, mas está lá, Coelho_Limão. Quer me seguir, me mandar um oi, um GIF, e às vezes eu respondo, eu tô por lá. E obrigada, Rafa. Pode me chamar mais vezes. Obrigado, pessoal. Lembrando você, ouvinte aí, né, que esse episódio você pode ajudar ainda na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas e tudo mais. De repente, manda aí seu comentário também pra gente mandar aqui pros nossos convidados, né? Estender a discussão é muito importante, pensar em tudo isso é muito importante. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, e também lembre-se de seguir a gente no Spotify e na Apple Podcast, curtir no Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast, é só você ir lá clicar. E é isso, o podcast Cinemação 528 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.